Olá pessoal, agora vamos aprender um pouquinho mais detalhadamente como fazer saídas no console. Ok? Então depois a gente entender a configuração básica de um programa C#, agora a gente vai aprender comandos novos além do console WriteLine, todos os comandos referentes à manipulação do nosso console. Então vamos lá. Criei aqui um programa novo, eu chamei o nosso programa de frases, ok? Nós vamos exibir diversas frases neste programa, ok? E aqui a gente vai trabalhar melhor este console, né? Esse objeto, essa classe console, onde a gente vai conhecer outros comandos dele. A gente já conhece o WriteLine. Outro comando que a gente pode usar aqui é o console.write. Somente write, não WriteLine, somente write. O funcionamento dele é muito parecido com o anterior. Então percebam que eu escrevo ele muito semelhante ao anterior. Mas olha a diferença. WriteLine, ele me diz que ele escreve o valor seguido por um terminador de linha. O write, ele só escreve o valor. Então, a diferença entre o write e o WriteLine é que o WriteLine quebra a linha no final. O write não quebra a linha no final. Okay? Então, para a gente enxergar isso aqui melhor, eu vou inverter as linhas. Okay? Vou salvar e vamos executar esse programa. .NET Run. Percebam que o que eu estou dizendo para ele fazer? Exiba olá, mas não quebre a linha. Depois exiba hello world e quebre a linha. Okay? A gente já sabe que quando a gente usa o WriteLine, cada mensagem vem numa linha diferente. E agora a gente descobriu que quando eu uso somente write, olha só, os textos ficaram grudadinhos aqui, né? Terminou aqui e o cursor continuou nesse ponto para exibir isso. Como esse aqui é o WriteLine, ao final da exclamação, a linha foi quebrada. Por isso fica uma linhazinha em branco aqui. Okay? Então a diferença entre o write e o WriteLine é a quebra de linha ao final da instrução. Okay? Então, a gente pode fazer isso quantas vezes for necessário para vocês conseguirem visualizar. Então, vou salvar novamente e vamos rodar. E vamos ver que ele vai escrever olá, hello world, quebra a linha e escreve olá e não quebra a linha aqui depois disso. Okay? Então, percebam a diferença. Ó. No comando anterior, WriteLine estava no final, ele quebrou uma linha. Aqui, o último é somente um write, ele não quebrou uma linha. O programa terminou aqui. Okay? A única quebra de linha está aqui, depois do hello world, por causa deste line aqui. Okay? Então, a gente consegue controlar se a gente quer ou não quebrar linhas através do uso do write ou do WriteLine. Okay? Outra coisa que a gente pode fazer, outro comando aqui do console, é o comando clear. Okay? Então, se você fizer console.clear, no momento que ele executar esse comando, ele vai limpar a tela, como se ele fizesse um CLS aqui pelo terminal. Então, percebo, antes eu tinha rodado o programa, depois eu rodei novamente e ele continuou os dois na tela, certo? Olha a diferença agora. Eu vou executar. A primeira coisa que ele tem que fazer é limpar a tela. Percebam? A primeira coisa que ele fez foi limpar a tela antes de exibir o restante. Okay? Então, essa é uma maneira de você fazer o equivalente ao CLS dentro do seu programa. Você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Então, olha só essa sequência. O que a gente está mandando ele fazer? Limpa a tela, exibe olá,
limpa a tela de novo, exibe Hello World e exibe Olá. Quando a gente executar esse comando, a gente só vai enxergar Hello World e Olá, porque esse Olá foi limpo por este comando aqui. Então, vamos ver isso acontecendo. Conseguem ver? Isto executou, isto executou, isto executou. Só que isto aqui limpou a tela. Eu nem vi o que aconteceu dos demais. E aí só ficou este final aqui. Ok? Então, isto foi executado. Só que este comando aqui limpou a saída e a gente não conseguiu ver. Ok? Vou retirar esse aqui porque a gente não quer este comando intermediário. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é colocar pausas, ok? Então, se eu usar aqui console.readKey, somente do jeito que está aqui, para o mouse em cima, ó, ele espera o usuário pressionar uma tecla. Okay? Então, vou salvar. E olha o que a gente está mandando ele fazer. Limpa a tela, exibe Olá e espera o usuário pressionar uma tecla. Depois exibe Hello World e exibe Olá. Então, vamos ver. Olha só, ele limpou a tela, que é o clear. Ele exibiu o Olá sem quebrar a linha, que é o write. Percebam que ele não quebrou a linha. Agora ele está em read key. Percebam que o programa está rodando ainda. Ele está esperando que eu pressione uma tecla. Eu vou pressionar uma tecla Enter aqui. Ó. O que aconteceu na sequência? Ele exibiu a linha Hello World e ele exibiu Olá. Então, se a gente subir aqui, a gente vai conseguir ver o que aconteceu. Ok? Então, o read key permite que o usuário pressione uma tecla. Ok? Então, a gente pode também fazer isso quantas vezes a gente quiser. Por exemplo, né, um uso bem comum dele é você usá-lo, por exemplo, no final do arquivo. Vamos fazer um exemplo assim. Esse exemplo é interessante. Ele limpa a tela, exibe alguma coisa, né? Tem 3 comandos aqui de exibição, e espera que uma tecla seja pressionada. E depois ele limpa a tela após o preenchimento da tela. É óbvio que isso aqui fica mais interessante se a gente fizer alguma coisa que indique ao usuário. Pressione uma tecla para continuar. Okay? Então você está indicando para o usuário o que ele tem que fazer. Você vai limpar a tela, escrever na tela, pressione uma tecla para continuar e pedir para que ele pressione uma tecla. E depois que ele pressionar uma tecla, você limpa a tela novamente. Vamos ver como é que isso ficou. Tá. Ele limpou a tela, exibiu, pressione uma tecla para continuar com uma quebra de linha no final. Então percebam que o cursor está na linha seguinte. E aí ele está neste comando aqui, ó, read key, esperando a gente pressionar uma tecla. Depois que eu pressionar uma tecla, imediatamente ele vai fazer clear, né, que vai limpar a janela. Eu vou pressionar Enter, percebam que ele limpou a janela e o nosso programa acabou. Okay? Então eu consigo controlar a exibição da maneira que eu precisar. Okay? Outra coisa que a gente pode fazer aqui é mudar algumas características do console. A principal característica que a gente vai conseguir mudar aqui é a cor de exibição. Okay? Neste momento, a gente não disse nada sobre cores. O que acontece se eu não disser nada sobre cores? O console vai utilizar as cores padrão. Okay?
Vamos mudar algumas configurações de cor. Então, logo aqui, no início do meu programa, eu vou dizer console.foreground color, cor de frente. Se eu parar o mouse em cima, ele vai... Primeiro eu preciso... Bom, vamos continuar o comando para sair a mensagem de erro, né? Eu não quero ver a de erro, eu quero ver a do objeto. Isso aqui é igual a alguma coisa que eu vou ter que escrever aqui. Então eu estou dizendo que para o meu console eu quero foreground color, que é a cor de frente, ou seja, a cor da letra do meu texto. E aqui eu tenho que escrever uma cor. Mas eu não posso escrever em português assim, vermelho. Não é assim que funciona. O C# não vai entender isso aqui. Eu tenho que escrever isso usando um comando do C#. E o comando do C# que vai permitir que eu escolha uma cor, percebam que a hora que eu começo a digitar aqui, ó, ele já sugere para mim, ó, console color, cor do console. Quando eu fizer isso e apertar ponto, o nosso IntelliSense vai mostrar uma lista de cores. Okay? Já sabe como isso funciona. Então aqui, essa é a lista de todas as cores que a gente pode usar no console. É realmente uma lista bem pequena, mas o console não é feito para isto. Okay? Eu vou escolher aqui, por exemplo, a cor red, vermelho. Okay? Então, o que eu estou dizendo com esse comando aqui? Ó? Que daqui para frente, tudo que for escrito vai usar a cor de letra vermelho. Salvar. Vamos executar aqui, vamos ver se isso aqui funcionou. Olha só. Então, o WriteLine, quando exibiu isso aqui, usou esta cor que a gente configurou aqui, que foi a vermelha. Mas o que acontece? Meu programa terminou e a cor continuou vermelho. Olha só. Realmente isso é um problema, né? Nosso programa está interferindo no sistema operacional. Tanto que se você der um dir aqui, ó, você percebe que ele continua vermelho. A gente interferiu no terminal. Não é uma boa prática a gente fazer isso. Tá? Então, uma maneira de resolver esse problema é, ao final do seu programa, você usar o comando console.resetColor. Reset color. Quando você fizer isso, ele vai voltar as cores para o padrão no momento que ele executar esse comando aqui. Ó. Então, antes de sair, você faz essa limpeza aqui. Ó. Então, ao terminar o programa, ele volta as cores para o padrão. Então, vamos executar aqui novamente. E agora você vai ver que ao final do programa, ele vai limpar as cores. Tá? Eu poderia colocar este comando em qualquer momento. Tá? É que a gente, neste caso, deseja que ele arrume ao final. Okay? Por que isso aqui não deu certo? Porque a cor que estava quando iniciou o terminal era vermelho. Então, o vermelho para ele foi o padrão. Tá? O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou matar esse terminal e vou começar um terminal novo com as cores brancas para a gente ver que agora vai funcionar. Tá? Porque para ele, a cor padrão era a cor que o programa iniciou, que era vermelho, tá? Da sujeira que a gente deixou na anterior. Agora eu fechei o terminal e abri um novo. Agora a cor padrão é a branca. Então a hora que eu dou Reset Color, ele volta para o branco, que era a cor inicial quando o programa começou. Okay? Então é legal você sempre voltar a cor para anterior usando o Reset Color no final. Okay? E aí você mexe à vontade o que você quiser. Além da cor da letra, a gente pode também usar console
background color para mudar a cor de fundo. Okay? Então você vai usar o mesmo objeto console color e aqui você pode escolher uma outra cor. Então vamos usar aqui, por exemplo, vermelho com fundo branco. Okay? Vou salvar e vamos ver como é que vai ficar o nosso programa. Ó, percebam que agora meu fundo está branco e a minha letra está vermelha. Quando eu dou Enter, ele volta para a cor padrão. Ele só não limpa a tela. Okay? Então, pode ser também uma boa opção para a gente, após fazer o reset da cor, limpar a tela para voltar para o original. Então, vamos ver como é que vai ficar agora. Executei. Carregando aqui, ó. Agora ele mudou as cores para vermelho no fundo branco, limpou a tela e exibiu. Pressione uma tecla para continuar. Perceba que ela ficou vermelha. E está esperando uma tecla. Quando eu pressionar uma tecla, ele vai voltar a cor para o padrão e limpar a tela. Ok? Então percebam que agora o nosso programa funcionou de uma maneira bem interessante. Okay? E você pode usar qualquer combinação de cor que te interessar. Okay? Então, por exemplo, a gente pode usar cor de fundo, vamos escolher uma cor de fundo diferente aqui. Vamos escolher Dark Blue, azul escuro. Vamos escolher uma letra, vamos escolher amarelo. Okay? Isso aqui vai funcionar nessa combinação de cor. Inclusive, eu posso fazer as mudanças de cor quantas vezes me interessar. Tá? Então, por exemplo, eu vou copiar essas três, ou melhor, copiar toda essa sequência aqui e logo depois eu vou colar novamente. Então, ó, o que eu fiz? Mudei as cores, limpei a tela e pedi para pressionar uma tecla. Esperei uma tecla. Depois eu fiz o mesmo procedimento, só que aqui eu vou colocar outra combinação de cor. Vamos lá, eu vou colocar a letra, vamos ver, magenta, que é um rosa, um pink. Vou colocar o fundo verde. Vai ficar bem difícil de ler, mas vamos ver como é que vai ficar. E aí você vai ter essa sequência sendo executada. Olha lá. Azul escuro, né? Isso é o Dark Blue do Windows com letra amarela. Pressionei uma tecla, agora eu tenho fundo verde com letra rosa. Percebo que essas combinações de cores são bem chamativas e é bem difícil de fazer algo bacana com essas combinações de cores, tá? Mas aí vocês podem brincar à vontade com as combinações de cor. Ele sempre que tiver um write ou write line ou um clear, né, qualquer coisa que exibe alguma coisa na tela, ele vai respeitar a configuração atual de foreground e background color. Okay? E você pode mudar isso quantas vezes você quiser na sequência do seu programa. Okay? Vamos usar isso aqui, né, tudo que a gente aprendeu, para fazer um programa que exibe algumas frases para o nosso usuário. Okay? Então, vamos apagar tudo aqui, vou salvar. Vamos pensar numa sequência de coisas que a gente quer executar aqui. Eu vou escrever isso em forma de comentário. A primeira coisa que eu quero fazer é limpar a tela. Depois, eu quero mudar a cor da letra para, deixa eu pensar, para vermelho. E aí eu quero exibir a primeira frase. Depois eu quero mudar, percebi que tem um erro de português aqui, mudar a cor para
verde e exibir a segunda frase. Entre uma frase e outra, eu vou dizer aqui que eu quero aguardar o usuário pressionar uma tecla. O que eu estou fazendo aqui? Um planejamento do que o meu programa vai fazer. Tá? Depois de exibir a segunda frase, eu quero novamente aguardar que o usuário pressione uma tecla. Ficou errado aqui. E depois eu quero a mesma coisa para uma terceira frase. Só que a terceira frase não vai ser verde, ela vai ser... A segunda vai ser azul e a terceira vai ser verde. Ok? E aqui vai ser a terceira frase. Ok? Ao final, eu quero voltar à cor padrão e limpar a tela. Ok? Essa é a sequência de coisas que eu quero fazer. Então vamos lá. Agora que eu já sei o que eu quero que o meu programa Frases fala, a gente vai começar a implementar essa sequência aqui. Então, como é que eu limpo a tela? Através do comando console.clear. Okay? Então, é assim que eu limpo a tela. Depois, eu quero mudar a cor da letra para vermelho. Então, eu sei que eu vou usar console.foregroundColor. E aqui vai ser consoleColor.red. Okay? Eu quero exibir a primeira frase. A frase que eu vou exibir vai ser exibida usando console.writeLine. Exibir uma linha inteira. Então, aqui vai ser a frase. Aí na linha de baixo, eu quero escrever console.writeLine o autor. E aí, depois, eu vou pedir para ele aguardar. Né? Eu quero exibir o nome e o autor. A frase e o autor. Então, deixa eu copiar aqui, eu já tenho a frase aqui. Então, esta é a frase que eu quero exibir. E o autor é... Eu vou fazer assim, vou colocar uma setinha antes e o nome do autor. Ok? Então, essa é uma frase do Michael Jordan. Você erra todos os arremessos que não tenta. Fica isso valendo para vocês. Todos os comandos que você não tentar usar aqui no C#, com certeza você não vai saber fazer. Depois, eu vou aguardar que o usuário pressione uma tecla. Então, o comando que aguarda é o comando readKey. Porém, ele não vai saber o que fazer. Vale a pena você, antes disso, avisá-lo do que ele tem que fazer. Então, avise-o. Pressione uma tecla para continuar. Continuar. Ok? Então, esta sequência de dois comandos vai fazer o usuário, vai aguardar o usuário pressionar uma tecla. Depois, eu quero mudar para azul a letra. A gente já sabe, né? Console.foregroundColor é igual a consoleColor.blue, né? Azul é blue, ok? Blue. Maravilha. Agora eu quero exibir a segunda frase. Então eu tenho, de novo, console.writeLine e a minha frase. Depois, vou fazer uma cópia desse console.writeLine aqui e vem o autor. Ok? Então, a segunda frase que eu separei aqui, deixa eu copiar, é: não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Okay? Então, lembrem disso quando estiver
programando. Muitas vezes você vai ter problemas que são complexos e certamente eles serão difíceis de resolver. Okay? Não acreditem que tudo será fácil. Okay? Depois a gente vai ter novamente que aguardar o usuário pressionar uma tecla. Essa sequência eu não vou escrever novamente. Eu vou copiar daqui e vou colar aqui embaixo. Okay? Depois, eu quero mudar a cor para verde. A gente também já sabe fazer isso, né? Vou copiar aqui, vou colar aqui embaixo, só vou mudar. Em vez de blue, será green. E vamos exibir a terceira frase. Então, aqui eu vou escrever WriteLine, a frase. Vou copiar esta linha e o autor, né? Então, o autor fica com 2 tracinhos e alguma coisa. Então, deixa eu copiar a terceira frase aqui. Terceira frase é: todos caem, mas apenas os fracos continuam no chão. Então, com as suas dificuldades, não se deixe abater. Essa é uma frase de Bob Marley. E no final eu quero novamente avisar o usuário que ele tem que pressionar uma tecla, só que agora eu vou mudar a mensagem. Em vez de continuar, eu vou dizer finalizar. Pressione uma tecla para finalizar. Após o pressionamento da tecla, eu quero voltar à cor padrão. Como eu faço isso? Console.resetColor. E quero limpar a tela console.clear. Okay? E aí a gente tem uma sequência completa, um programa um pouquinho mais complexo para ser executado. Então, eu salvei, vamos dar um .NET Run e vamos ver se o programa fez aquilo que a gente imaginou. Ele limpou a tela, exibiu. Você erra todos os arremessos que não tenta Michael Jordan e pediu para pressionarmos uma tecla. Pressionei uma tecla, ele exibiu. Não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis, de René Descartes, e pediu para pressionar outra tecla. Depois ele exibiu. Todos caem, mas apenas os fracos continuam no chão, de Bob Marley, e pediu que eu pressione uma tecla para finalizar. E vai limpar a tela e voltar com o programa zerado. Okay? Então, assim, a gente escreveu uma sequência de comandos que orientou o computador a fazer uma sequência de coisas. Né? Então, percebam o procedimento. Eu usei os comentários aqui para escrever a sequência lógica das coisas, para me ajudar a pensar, e depois eu escrevi os comandos que fazia cada uma dessas funcionalidades. Okay? Você pode deixar os comentários ou você pode retirá-los depois, isso fica a seu critério. Okay? O importante é que o seu programa fique legível e que fique fácil de outras pessoas entenderem posteriormente. Okay? Então, hoje nós fizemos um programa um pouquinho mais complexo, porém ainda um programa bem simples. Não vamos voltar nas aulas com esses comandos de console, mas vocês podem usar livremente cores, limpar a tela, ok? WriteLine nós vamos usar sempre, as cores ficam a critério de vocês usar nos exercícios, a não ser que algum exercício o peça explicitamente ou você tenha uma necessidade para isso. Okay? Então, muito obrigado e até a próxima aula.